Primeiras Crônicas 13, versículos 5 a 7. Primeiras Crônicas, capítulo 13, versículos 5, 6 e 7. Quantos acharam? Diga amém. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Amate, para trazerem de Queriate Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Queriate Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o nosso Deus, o nosso Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre o qual o seu nome é invocado. Amém. Lembre dessa palavra, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Meus amados e queridos irmãos, se eu fosse dar um tema para esta mensagem, eu daria: como fazer a obra do Senhor? Como será que está o meu ministério? Como é que está a minha aliança diante de Deus? Como é que está a minha aliança na minha casa? Como é que está a minha aliança diante dos meus amigos? Como é que está a minha aliança diante da sociedade? Aliança fala de pacto. Aliança fala de uma comunhão. E aqui, quando vimos a arca da aliança ter sido roubada pelos filisteus, os inimigos do povo de Deus, agora Davi se reuniu o povo para decidir trazer de volta a arca para Jerusalém, porque ele estava preocupado, era com a arca. Ele estava preocupado em trazer a presença de Deus de volta para o lar. Um homem chamado Abinadab guardou a arca da aliança em sua casa por mais de 20 anos. E quando tentaram levar de volta para Jerusalém, está lá no versículo 9. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço para segurar a arca da aliança, preocupado com a arca. Mas ele não sabia de uma coisa, que ele não podia tocar na arca. Agora eu lembrei de uma palavra do meu pastor, que ele uma vez ele olhou para mim e disse assim: mesmo você estando certo,
mesmo você estando na sua razão. Perdoe aquele que lhe ofende, lhe maltrata, lhe magoa, porque a sua alma vai estar mais aliviada do que a do outro. E esse homem agora, ele tenta segurar a arca, porque a arca ia cair, e de maneira nenhuma a arca podia cair. Mas olhe que Davi, ele tinha preparado tudo. Davi, ele mandou fazer um carro de boi novo, reuniu todo o povo, preparou todos os israelitas, todo o povo. Agora mandou preparar até os hinos. E quando o povo vai, o que é que acontece? Os bois haviam tropeçado. Agora a carroça tomba. E para a arca não cair, Uzá coloca o braço para segurar. Ei, deixa eu te dizer. Não coloque a mão no Filho de Deus, porque a ira de Deus pesa sobre os vossos ombros. Não se preocupe se querem colocar a mão em você, porque a ira de Deus vai pesar sobre ele. Porque você é precioso para Deus. Não fique pensando que aquela pessoa que está lhe caluniando, fazendo mal contra você, ela vai se dar bem, vai não. Você pode até pensar que ela está feliz, que ela está se dando bem. Ei, nunca vi uma pessoa tocar no crente e viver feliz, viver quieto. Ela só vive perturbada e incomodada. E agora, a ira de Deus acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá ali morreu, ali mesmo, diante de Deus, foi fulminado. Agora o povo fica preocupado. Agora aquele povo fica atemorizado, porque Uzá estava junto deles, carregando a arca. E como será que eu devo servir a Deus? Deus, Ele nos chama para servir, para fazer a sua vontade. Você foi chamado, escolhido, desde o ventre da sua mãe, você foi escolhido. E muitas vezes não despertamos para essa chamada. Seu chamado para fazer Marcos 16 e 15, para pregar o evangelho ao vizinho, ao amigo, na sua escola, nos pontos de ônibus, nas faculdades, aonde quer que você vá. Deus te chamou para esse negócio. Outros foram chamados para servir. Mas como é que eu devo servir a Deus? Deus, quando chama, Ele capacita, Ele prepara. Mas irmão Ageu, é difícil.
Eu sempre digo que sem sacrifício não há milagre. Como é que você quer que Deus opere se você não faz um sacrifício? Como é que Deus vai operar o milagre através da sua vida se você não se dispõe a fazer o seu melhor para Deus? E em primeiro lugar, é a obediência. Davi consultou os homens e não procurou saber qual era a vontade de Deus. Ele se preocupou com a bênção de Deus voltar para a sua terra, para a sua casa. A casa que ele preparou. Mas ele não se preocupou em saber se era o tempo de Deus. Ei, não te preocupa, porque Deus sabe o tempo de Deus na tua vida. Deus sabe como você tem chegado, Deus sabe como você tem pedido a Ele. Deus sabe dos teus projetos, dos teus pensamentos, mas os projetos de Deus são maiores na tua vida. Os nossos projetos são pequenos para o que Deus quer. Muitas vezes nós nos perguntamos: o que eu devo fazer? Hoje eu não sei o que fazer. O que será que Deus quer fazer? Aí Deus nos dá a lição: o amanhã a mim pertence, a Deus pertence. Glória a Deus. Aleluia. E em 1 Crônicas 13, de 1 a 4, Davi, ele se preocupa com os homens. Ele não se preocupou em saber se realmente Deus queria que a arca voltasse para o lugar de origem, ou se Deus queria que a arca permanecesse lá. Porque tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem um propósito de Deus. Deus às vezes permite as coisas, porque lá na frente Ele tem coisas maiores. E é por isso que devemos estar constante com aliança com os nossos amigos, irmãos, parentes, com Deus principalmente, em primeiro lugar. Segundo as Escrituras, a arca só poderia ser carregada por levitas consagrados. E nos ombros, não poderia ser carregada de qualquer jeito, como Davi projetou, como os homens projetaram. Agora, meio à situação, Davi fez tudo isso bonito, mas esqueceu de uma coisa, de orientação, de uma palavra de Deus, para que ordenasse, para que mandasse ele fazer o que era certo, porque Deus não mandou. E muitas vezes Deus usa as pessoas para fazer, e as pessoas não fazem. E grande é o preço que pagamos por não fazer a vontade de Deus. Deus cobra, Deus pesa. A obra de Deus não pode ser feita por conveniência, não porque eu posso, não porque eu devo. Porque Deus é maior na minha vida, porque Deus me escolheu. Não, primeiro o reino de Deus, segundo a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer ser abençoado? Seja obediente, seja servo. É o segredo do sucesso.
Quer ter sucesso? Primeiro busque a Deus. Senhor, eu estou com esse problema. Primeira pessoa, Senhor. Depois, tudo se resolve. Porque Ele sabe. Antes de você falar com Ele, Ele já sabe o seu problema. Mas Ele quer o quê? Que você seja servo, obediente. Para quê? Para que busque. Aleluia. Glória a Deus. A voz do povo nem sempre é a voz de Deus. Porque tem um ditado, né? Que a voz do povo é a voz de Deus. Não. Davi se iludiu por isso. Não. Vamos juntar o povo. Vamos ver, vamos fazer. Nós traz. Tudo que é consagrado a Deus, tudo que Deus coloca a mão, jamais ninguém que não seja consagrado, ou que não esteja nos planos de Deus, nunca vi ele tocar e não morrer. Glória a Deus. Aleluia. A obra de Deus deve ser feita com obediência, com servidão. Faça sempre o seu melhor. Porque quando fazemos o nosso melhor para Deus, Deus recebe. Aleluia. Eles tentaram fazer o melhor com carro de boi, porque era novo, porque era o melhor que eles tinham. Mas não era isso que Deus queria, não estava na vontade de Deus, não era o tempo para carregar ali a arca. Parecia tudo bonito e festivo. Aquele monte de gente, o carro de boi, com 2 boi e a arca em cima. E os irmãos tocando, louvando. Mas aí, lá na frente vem a tristeza. Quando o boi tomba, o Zá toca, e agora todo mundo ficou com medo. Por quê? Por causa da ira de Deus. E agora vamos morrer. O Zá morreu, se a gente tocar, a gente morre. Agora tem que chamar os levitas, porque são homens consagrados. É os únicos homens que foram separados por Deus para carregar a arca. Aleluia. Glória a Deus. E quando Davi viu o mal que realizou entre o povo, mesmo com boa vontade, então temeu ao Senhor e se preparou para fazer corretamente, chamando os levitas para carregarem a arca nos ombros, com muita congregação. Agora ele viu o erro que cometeu, agora ele se preocupa em fazer o correto. Porque ele não pensou antes. Não era mais simples? Não, peraí, eu vou consultar a Deus. Não, peraí, vou buscar o tempo de Deus, para que tudo vá bem em nossas vidas. E no versículo 15 vai dizer, glória a Deus, e a arca de Deus ficou na casa deles por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e tudo o que possuía. Por isso que eles se preocuparam
em carregar a arca. Por quê? Porque a arca era o símbolo da bênção. Versículo 14. Era o símbolo da bênção. Por isso que quando eles transportavam a arca, eles referendavam, eles buscavam o Senhor, eles oravam, eles buscavam a presença de Deus mais constante, porque ali simbolizava toda a bênção de Deus, aonde estava a arca. Glória a Deus. E como estão sabendo o que é o melhor para Deus? Quando servimos com amor, como servimos com dedicação, quando buscamos a direção do Espírito Santo, quando obedecemos a palavra de Deus, estamos fazendo o nosso melhor de todo o nosso coração. Deus recebe, Deus aceita, Deus ouve do mais altos céus e sublime trono, debaixo da graça, e Deus responde, mandando socorro. Um terceiro ponto: busque a direção de Deus. Como será que está a nossa direção diante de Deus? Será que estamos andando na direção de Deus? Ou estamos andando na contramão de Deus? Temos que andar na contramão do mundo e na direção de Deus. Glória a Deus. Uzá tentou fazer do seu jeito, indo atrás da arca, mas os bois tropeçaram, e quando tentou dar uma mãozinha a Deus, quero conjecturar aqui, Deus precisa da minha mão? Não, eu preciso da mão dele, que me sustente, me guarde, me livre de todo mal, para a honra e a glória. Porque sem a mão dele, sem a presença dele, não seremos nada, porque tudo é para a honra e a glória dele. Mas Uzá achou que dando uma mãozinha a Deus estava tudo bem. Não, vou fazer aqui de qualquer jeito. Ei, tá aqui, não vou desligar não. Eita, vai gastar energia. Será que Deus vai? Não. A Bíblia diz: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. É maldição quando fazemos as coisas de Deus de qualquer jeito. Deus não se agrada, Deus não aceita. Agora o Senhor feriu com a sua ira. Ter boa vontade não é o suficiente, nem mesmo sendo talentoso. Precisamos ser conduzidos pelo Senhor e não pela mão do homem. Muitas vezes um tropeço traz muitos prejuízos à obra do Senhor, e ficamos feridos. E uma vez que ficamos feridos, aí ficamos tristes, amargurados, e deixamos de lado a vontade de Deus, porque na ira Deus não opera. Aí deixamos de lado o Senhor. Será que Deus não quer me usar? Será que Deus não quer me capacitar? Como será que Deus quer me usar? Como será que Deus vai falar comigo nessa madrugada? Mas eu vou buscar a presença dele, mesmo cansado, mesmo chateado,
mesmo abalado, sem nervos, sem força, porque o dia foi causticante. Mas eu sei que o meu Todo-Poderoso estará me ouvindo quando eu clamar a Ele. Em 1 Crônicas 13:14 vai dizer: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom por 3 meses, e sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo o que ele tinha foi abençoado. Por quê? Porque ele foi obediente. Ele recebeu a arca em sua casa, aonde ela não tinha onde ficar. Mas pelo erro de Davi, ela teve que ficar na casa de Obed-edom. A casa de Obed-edom foi abençoada por receber a bênção, a arca. E como é que está a sua casa? Será que Deus entrou ou está na porta? Será que você permitiu a arca entrar ou ficar do lado de fora? Deus, Ele quer restaurar a arca da aliança. Desde ontem que essa palavra queima o meu coração, e eu fiquei sem entender, mas tem coisa na nossa vida que a gente não entende hoje. E eu quero dizer aos irmãos que a minha arca foi restaurada essa semana. Aquilo que eu não imaginava, jamais. Há 5 anos eu venho orando para que Deus restaure o projeto. E essa semana, Deus me deu esse privilégio. Deus usou uma pessoa hoje que está afastada do Evangelho e me disse: quem te deu a mão vai te dar as costas. Quem te acolheu vai te abandonar, mas tu vai servir. Tu vai chorar, tu vai gemer, tu não vai entender. Mas lá na frente, tu vai entender o porquê. E eu fiquei sem entender. E para minha surpresa, Deus precisou criar uma enfermidade. Deus precisou usar o Espírito Santo para me incomodar na madrugada para orar. Mais do que eu orava. E aí eu fiquei numa guerra. Senhor, já orei tanto, agora que veio me despertar mais e mais para orar mais, eu acho que ainda oro muito. E aí o Espírito Santo falou comigo: você não viu nada. Lembra o que estávamos conversando na pizzaria? Aí Deus fez assim, ó. E agora eu vim entender o mistério. Deus restaurou tudo de volta como o primeiro amor. E aí agora eu entendo. Porque às vezes as coisas têm que acontecer para que Deus te exalte como José. Para que as pessoas entendam que você é pequeno ou muito jovem, maturo, para aquilo que Deus quer te engrandecer, quer te colocar por cima. Quanto a sociedade te desvaloriza, não dá valor a você, aí Deus coloca você por cima. Agora você vai cuidar
você vai fazer. E eu vou te abençoando. Eu vou abençoando os outros. E eu vou abençoando as famílias. E eu vou abençoando aqueles que estão próximos de ti. E tudo aquilo que você colocar a mão e a planta do pé, Deus vai abençoar. Porque Deus não é injusto, Deus é justo. Mas para isso, a arca tem que estar restaurada. Não pode ter um trinco na arca. Não pode ter um desgosto. Não pode ter nada que esteja fora do lugar de Deus. E que se a sua arca estiver fora do lugar, venha à frente. Estarei orando pela sua vida para Deus restaurar a sua arca. Glória a Deus.